Olá, tudo bem? E hoje continuaremos o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo para hoje é o de número 28, intitulado Escritores. E desta vez o benfeitor espiritual escolheu uma citação de Jesus, contida no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38. E é uma das advertências que mais surgem no Novo Testamento. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus sempre advertia contra os fariseus e os escribas, que eram hipócritas, que pareciam ser boas pessoas, aparentavam uma coisa e por dentro eram outra. E aqui o benfeitor espiritual vai pegar especificamente o caso dos escribas, trazendo para um contexto impressionantemente muito atual. Ele vai explicar assim: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que a pretexto de novidade envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. Por que Emmanuel está trazendo um capítulo específico sobre essa questão de escritores? Por causa da intelectualização do trabalho. O trabalho, como nós o conhecemos, ele primeiramente é bastante concreto, rústico. Então, é a lavoura, é a ferragem. São trabalhos pesados, árduos, lidando com solo difícil, com objetos duros, ferro, madeira enrustiçada, uma série de coisas. E com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais intelectualizado. Tanto que hoje, a parte mais grosseira são feitas por máquinas. Caso mais caso da lavoura. Qualquer pessoa hoje que vá pensando que vai sobreviver plantando com arado, não vai ir muito longe. É necessário ter máquinas que façam a colheita. E então, para operar essas máquinas, é necessário conhecimentos apropriados. E aí surge a importância do livro. Do conhecimento intelectual, do trabalho intelectual, o livro sintetiza o que ele é. Inclusive, ele é uma coisa bastante curiosa, porque ele pode guardar tesouros de conhecimento muito antigos. Pode fazer com que viajemos a vários lugares, temos novas ideias, conhecemos novas culturas, experimentemos sensações as mais diferentes, nos questionemos, por aí vai. O livro é um instrumento muito interessante. E a própria doutrina espírita começou com o livro dos Espíritos. E depois todas as outras obras de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Sem Inferno, a Gênese, Viagem Espírita, Revista Espírita. E também de demais outros espíritas que vieram. Sempre há a importância do livro, do escrito. Quantas vezes, não só dentro do Espiritismo, mas na história da humanidade, não houve uma mudança das mais significativas por causa do que foi escrito? Um dos casos mais clássicos, num livro de pedra, as Tábuas da Lei. Mudou totalmente uma cultura que influenciou depois todo o mundo. E assim para várias e várias coisas. E aqui Emmanuel, então, vai alertar para este tipo de trabalho em específico. Porque aquilo que nós lemos, nós assimilamos. Podemos aceitar, podemos rejeitar, mas quando aceitamos, pode ser algo que é bom e pode ser algo que não é bom.
Eu posso ler e aceitar algo que vai envenenar intelectualmente. E aí o trabalho dos escritores tem que se ter esse cuidado. Porque realmente a originalidade é algo importantíssimo. Quem é escritor com certeza quer ser original. Com certeza a pior acusação para um escritor é o plágio. É que ele copiou de outro. Muitas vezes até as questões de intertextualidade, quando há uma ideia mãe, ah, e aí um escritor usa aquela ideia mãe para escrever um texto, muitas vezes até nesses casos é acusado de cópia, etc. Então a originalidade é uma grande busca no país das letras. E aí Emmanuel alerta. Deve-se buscar a originalidade? Sim. A qualquer preço? Não. E muitas vezes, no mundo da intelectualidade, nós vemos isso. Uma pessoa monta um livro, monta uma teoria, monta um sistema só para ser contra o outro. Só para ser o diferente. E aí o conteúdo que ele contém, que está ali, não é tão bem averiguado e pode sim conter coisas infelizes. Para não dizer um termo até mais forte. Continuamos com Emmanuel. É preciso fugir aos que matam a vida simples. Então, aquela coisa lá, que podemos dizer até que seria um complexo de máquina de escrever. Aquela coisa palavrosa, e que aí vai complicando, e que vai citando, e que vai e faz um rodeio lá, e fala, 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 mas não diz nada. Por isso Emmanuel tem essa preocupação. Com as questões, por exemplo, do espírito, é muito nítido. Há uma grande preocupação, inclusive hoje, em certas correntes, em querer em usar, em vez de usar a palavra espírito, usar a palavra mente. E aí ficar naquela coisa assim, na discussão do sexo dos anjos. Enquanto que, por exemplo, as questões fundamentais da imortalidade da alma, do destino, do nosso destino na vida futura, por aí vai, a reencarnação, ficam esquecidas, ficam de lado. Para discutirmos a terminologia, a linguagem. Não estou também dizendo que isso não importa, claro, isso tem uma importância sim, mas também não é tudo. Então é necessário que cuidemos para não nos desviarmos, ficarmos apegados a detalhes, a polêmicas inúteis, a discussões sobre questões pessoais e a termos aquilo que é essencial. E ele segue. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Parece que ele escreveu esse texto em 2020. O que mais que salta os olhos aqui desse texto, senão a existência das fake news, das teorias da conspiração, onde estão sempre nos roubando, estão sempre nos passando a perna. Tem sempre uma conspiração que envolve a maçonaria, os Illuminatis, a invasão alienígena, os 7 portais para o inferno e qualquer outra coisa. Ideias que servem apenas para ficarmos acusando, reclamando da vida, do governo, da política, de fulano que não faz isso, daquele outro que não sei o quê. Percebem? E que isso muitas vezes são textos até exteriormente agradáveis de se ler, mas que a sua essência é tóxica. Igual realmente um veneno. Muitos venenos têm cheiro ou sabor até agradáveis, mas matam. Há textos de excelente narrativa, há textos de escrita belíssima e de conteúdo podre. Feitos apenas para aparecer, feitos somente para vender, mas que trazem o veneno espiritual, que colocam as pessoas umas contra as outras, que
colocam questões ou fazem críticas apenas para criticar, apenas para questionar, sem levar a lugar nenhum. É claro que o serviço da crítica, do questionamento, de desafiar o pensamento é importante. Ninguém aqui duvida disso. Mas aqui se fala quando isso é feito tão somente com o propósito de destruir ou de vender, sem uma intenção nobre por detrás. E Emmanuel segue. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Então, aqui Emmanuel alerta tanto para o cuidado com o que lemos, quanto para o cuidado com o que escrevemos. Porque ler e escrever é um direito de todos nós. E quando olhamos no mundo e vemos a quantidade, muitas vezes quase um nível assim de avalanche de coisas tão ruins, tão depreciativas, esta página é um convite também para nos movermos em direção ao bem. Para alertarmos contra os maus escritos, mas que também possamos produzir a boa escrita, com o bom conteúdo. Não é porque um livro trata de moral, seja da moral espírita, seja apenas da moral do evangelho, ou da moral até das outras religiões, que ele é necessariamente um livro enfadonho. Ele pode sim ser um livro gostoso de ler, interessante, divertido, etc. Existem meios para se fazer isso. E nós devemos nos apropriar deles para levar a boa mensagem, para levar a esperança, para lembrar da vida simples, das questões espirituais mais básicas, para trazer a alegria, para reanimar o ânimo, para trazer a fé renovada e robusta, de um jeito agradável, sem ficar fazendo pregações a favor da igreja X, do Santo Espírita Y, da seita tal, mas levar as verdades espirituais básicas, o alimento de que todo ser humano precisa. Este é um dever de todos nós. E ele encerra. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. E realmente a inteligência é um nobre predicado, mas contém e pode levar a desvios terríveis. Por isso, a recomendação final de Emmanuel é muito importante. Refletir com sinceridade na paz que desejamos intimamente. Então, se aquele texto, se aquela forma de falar nos perturba, traz um certo pesar, provavelmente é uma leitura que devemos deixar de lado. Obviamente, não falamos aqui, por exemplo, de textos que necessariamente são fortes. Por exemplo, Memórias de um Suicida. Muita gente não consegue ler, porque ele realmente traz relatos bastante fortes, bastante significativos do que acontece com as pessoas que se suicidam. E que é realmente uma situação bastante complicada, para ser até brando. Não é com relação a esse tipo de texto onde é necessário mostrar uma realidade. Não é agora para a gente viver num mundo de cachorrinhos, de gatinhos, de fofurinha, docinhos, etc. Não é isso. Mas assim é olharmos para os textos e para as pessoas que produzem textos e ver qual é a consequência daquilo. Pegando o caso, Memórias de um Suicida. É um texto difícil, é um texto que nos comove, é um texto que pode até nos deixar um pouco perturbados, abalados. Mas a consequência é nos alertar contra o suicídio. É incutir a certeza de que aquele destino, suicídio, não é uma hipótese para jamais ser considerada. Então ele é um texto bom.
Agora, se nós levarmos, citando um caso muito clássico, Friedrich Nietzsche, que pregou que não existia esperança, que tudo era realidade, combateu Paulo de Tarso, por aí vai, e ele terminou suas vidas no hospício. Então, o caminho que ele escolheu não é legal. Os escritos a que ele deu público não são tão recomendáveis, porque levaram a uma perturbação o seu próprio autor. Então, devemos, com muito cuidado, evitar o tóxico intelectual. Obviamente que também não é com o objetivo de dizer, não, como eu citei, por exemplo, no caso de Nietzsche, dizer, não, agora, então não podemos ler esse autor. Podemos. Podemos ler tudo o que quisermos. Não pode haver uma previsão, esse livro pode, esse livro não pode. Mas, ao lermos, temos que estar prevenidos para não ficarmos intoxicados. É necessário conhecer todas as teorias, inclusive as contrárias. Inclusive quem prega exatamente o oposto do que nós acreditamos, do que nós temos certeza. Porque é assim que a fé raciocinada se estabelece. Mas agora, ler e se deixar contaminar. Ler e ficar acabado. Ler e perder, ficar sem cegueira nem beira. Sem isso levar a lugar nenhum, é a advertência preciosa que Emmanuel nos deixa neste capítulo de Caminho, Verdade e Vida. Para que o trabalho intelectual seja digno e edificante e realmente contribua para o nosso progresso. E para encerrarmos as nossas considerações de hoje, não poderia ser diferente, trazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo número 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nas instruções dos Espíritos, missão do homem inteligente na Terra. E entre as considerações, o Espírito diz o seguinte: a natureza do instrumento não está indicada a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Que diria se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diz que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará experiências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. E, infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. E você? Qual considera que é a missão do homem inteligente na Terra? Qual é a maneira de produzir os bons textos? Comenta aqui embaixo, eu queria saber. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar para esse vídeo chegar a mais pessoas. Clica aqui no botão de inscrever-se e ativa o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E aqui vão aparecer 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo no próximo domingo para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!